Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Fisiortopedia Responde. E hoje estou aqui novamente para responder uma pergunta da nossa plataforma, dos nossos cursos, né? Star Cursos. E a gente vai falar um pouquinho de uma pergunta super interessante, que eu acho que ela tem muito a ver com o nosso histórico aí. E é um curso da Star, que é de síndrome da dor do trocânter maior, a famosa dor lateral no quadril, né? Então é extremamente importante a gente conseguir perguntar algumas coisas que estão muito, acho que, enraizadas, e essa pergunta reflete muito como eu já pensei, então eu me sinto muito confortável para responder dessa forma agora essa pergunta, tá? Então, a pergunta é o seguinte, gostaria de tirar uma dúvida, já ouvi falar que em casos de bursite trocantérica, por exemplo, não é correto fortalecer a musculatura adutora. Isso seria correto? E outra coisa, alongar a musculatura da região posterolateral, como por exemplo o tensor da face lata, em caso sim da dor do trocânter maior, pode ajudar? São duas perguntas extremamente interessantes e dúvidas muito genuínas se a gente pensar nas questões patoanatômicas e das questões anatômicas, como a gente raciocinava antes. Então, lembrar que uma das coisas que a gente tinha como conceito dentro do modelo biomédico era essa questão da biomecânica adequada, correta, perfeita, onde a gente queria, né, toda essa musculatura forte para tirar compensações e a gente também queria essa musculatura com uma amplitude, uma mobilidade adequada, né? E isso faz total sentido quando a gente pensa em diversas questões. Então, quando a gente pensa em alguns equilíbrios, a gente pensa que alguns músculos são mais interessantes fortalecer do que outros. E aí entra alguns músculos que viraram vilão dentro da reabilitação musculoesquelética. Dentro dessa pergunta do adutor, né, em relação a isso, tem muita relação com o famoso valgo dinâmico, né? Então, quando a gente pensa no alinhamento do quadril, na questão da balança de Powells e do Trendelenburg, a gente literalmente acaba pensando nesse raciocínio, né? Onde a gente tem um foco da musculatura abdutora e a gente precisa tirar essa ação da musculatura adutora. Mas olha que interessante. Hoje, particularmente, se a gente transitar essa informação e pensar na musculatura escapular, a gente tinha como grande vilão o trapézio superior. Hoje, particularmente, essas duas musculaturas são uma das primeiras que eu começo a abordar dentro de uma reabilitação dessas condições relacionadas a quadril e de ombro. E a musculatura do trapézio superior, por ela estar um pouco mais tensa, sensível, a gente sempre chamou de hiperativação. E essa hiperativação parecia ser algo negativo. Então, nessa hora é importante a gente pensar que o porquê que essa musculatura talvez esteja tensa. Então, o que a gente chamava de vilão, a gente sempre pensava assim, tem que relaxar porque ela tem muita tensão, e a musculatura que a gente quer favorecer, a gente dá mais ação. Mas vamos lembrar de alguns princípios que eu já falei em alguns exercícios. Hoje a gente tem entendimento que a ação dos exercícios em relação à analgesia está relacionada ao efeito mais das vias descendentes que os exercícios por si só já ocasionam. E isso é extremamente importante pensar que a briga sobre protocolos tem a ver com essas brigas de teorias. Musculatura abdutora versus adutora, posterolateral versus anteromedial. E hoje, quando a gente entende minimamente sobre o processo das vias descendentes de dor, a gente já entende que esse raciocínio talvez não seja tão interessante. E se eu estiver comparando uma coisa versus a outra, eu estou numa briga de teoria, tá? Então, essa teoria do efeito analgésico dos exercícios, ela já facilita para a gente entender que terapia ativa versus terapia ativa já seria muito mais interessante. E aí, quando a gente parte para uma situação dessa, o que a gente fazia antes de relaxa uma musculatura e fortalece outra, hoje a gente já não pensa mais tanto assim. Então, dentro desse entendimento, toda a reabilitação de membro inferior, eu sempre penso numa questão mais de condicionamento geral, vamos pensar assim, da musculatura sustentadora. Então, quando eu penso na musculatura sustentadora, eu penso nos principais antigravitacionais, que não necessariamente eu preciso pensar em fortalecimento, e sim pensar em dar ação, ativação, e pode ser dentro da cadeia cinética aberta, fechada, mas o mais importante é conseguir chegar nas funções que essa paciente tenha perdido ou tenha dificuldade de realizar. Então, de uma forma muito mais simplificada, todo o protocolo de membro inferior, coluna, eu penso nessa musculatura sustentadora, de dar ativação para ela,
Então, sempre pensar na musculatura abdutora, adutora, extensora de joelho, né, o quadríceps, isquiotibial, panturrilha, são os maiores músculos que a gente tem dentro de todo esse processo. Então, a gente pensa em grupos musculares de uma forma geral. E, normalmente, esse perfil, né, com pacientes com dor lateral, acabam sendo 50, 60 anos, né, mais prevalente em mulheres e muitas vezes sedentárias. Então, esse nível de ação, a gente já sabe que não precisa elevar carga para que isso funcione mais. Então, o exercício por si só, independente de eu aumentar carga ou não, e para quem viu o curso, sabe que tem um paper lá super interessante que, mesmo sem eu aumentar carga, eu consigo ter o mesmo efeito que sem aumentar. Então, isso já facilita, porque normalmente tem um perfil clássico da pessoa ser sedentária, né? Então, isso é extremamente importante. Em relação a esse alongamento da musculatura posterolateral, é sempre pensar, estou alongando para quê? Eu, particularmente, o alongamento estático uso para muito poucas coisas e, para mim, quanto mais eu conseguir usar essa musculatura de uma forma ativa, é muito mais interessante, mesmo que eu esteja falando de situações que tenham e exijam amplitude. Então, eu preciso trabalhar isso de uma forma dinâmica, funcional, dentro da ação e função que essa paciente tenha a queixa. Então, vamos pensar assim, o alongamento da região do trato ou da musculatura abdutora em si, primeiro, o trato não é possível alongar, né? Lembra que ele é um tecido rígido, forte, você só alonga ou libera ele com uma cirurgia. Então, isso é muito importante da gente pensar. Outra coisa extremamente importante de pensar é qual que é a amplitude que a gente realmente precisa da musculatura abdutora. A gente tem uma amplitude muito pequena do quadril nessas situações, principalmente passando da linha média. Então, eu vou fazer esse alongamento para quê, necessariamente, né? Então, o alongamento nesses casos, eu não vejo grandes necessidades da gente enfocar, trabalhar, e a gente sabe que, no geral, acaba sendo alguma coisa ativa, mas, de qualquer forma, pode ser também irritativo se aquela musculatura estiver excessivamente tensa. Então, pensar em ações e funções é muito mais interessante. Então, uma das coisas que eu queria passar de mensagem nesse vídeo, esqueça essa questão de musculatura vilã. A gente não tem músculos que são vilões, né? Ou musculaturas proibidas de serem trabalhadas, exceto caso cirúrgico, onde a incisão pegue aquela musculatura, aquele tendão. Então, a gente não tem essa coisa de músculos vilões, né? Então, é um raciocínio exclusivamente relacionado à biomecânica. É lógico que, dependendo da situação, eu posso dar mais enfoque em um do que o outro, mas a proibição de contração e trabalho muscular nessa musculatura não existe, certo? Então, essa mensagem eu acho ela extremamente importante. Como eu falei, eu entendo extremamente essa pergunta porque eu já raciocinei muito dessa forma e achei extremamente importante passar essa mensagem para vocês, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, manda para todo mundo. E se alguma coisa não ficou claro, deixa aqui embaixo que eu respondo assim que possível. Um grande abraço e até o próximo Fisiortopedia Responde.